Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o auxílio doença. Então esse vídeo ele também vai ser uma complementação do vídeo da semana que vem. Então não deixe de assistir esses dois vídeos, não deixe de compartilhar com quem precisa. Se inscreva no canal, ative a notificação e fique até o final porque vale a pena. Modéstia à parte. O auxílio doença, principalmente na pandemia, ele tem causado muitas dúvidas. E a sua fundamentação ela está na Lei 8.213 de 91. Ou seja, não tem previsão sobre esses benefícios na nossa legislação trabalhista. Se vocês não sabem, a CLT ela é de 43. Sim, é jurássica. Então a gente acaba se valendo, recorrendo de outras leis para atender toda a demanda dos empregados, das empresas. Essa lei, ela diz que o auxílio-doença ele é cabível quando o empregado ele fica incapacitado das suas atividades laborativas do trabalho que ele exerce ou atividade habitual por mais de 15 dias. E esse pagamento ele é realizado pelo INSS a partir do 16º dia. Então, para que ele faça jus ao auxílio-doença, ele precisa estar afastado, incapacitado das suas atividades por mais de 15 dias. O auxílio-doença ele tem duas modalidades, na verdade. Ele tem um auxílio-doença referente ao trabalho desse empregado, por exemplo, a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, ou fora do trabalho, que é inerente a uma enfermidade que nada tem a ver com aquela atividade, cargo, função, enfim, responsabilidade do empregado. Exemplo, câncer. A gente precisa entender essas duas diferenças, por quê? Porque os procedimentos serão diferentes. Nós temos, dentro do auxílio-doença relativo ao trabalho, a emissão de um formulário, mas eu já vou explicar para vocês. Quais são os requisitos que a própria lei exige do empregado quando ele vai ingressar no benefício? Primeiro, ele precisa ser contribuinte do INSS, ele precisa ser segurado. Qual é o prazo? Existe carência para essa contribuição? Sim, no caso do auxílio-doença, sim. É 1 ano. Ele precisa estar contribuindo durante 1 ano para que ele faça jus a esse auxílio-doença. E também ele precisa ter a sua incapacidade comprovada, tanto para o trabalho ou para a atividade habitual que ele exercia. Agora vamos para o formulário. O formulário, esse formulário que eu disse para vocês, é o mesmo do acidente de trabalho. Por isso que eu disse que esse vídeo vai ser também um pouco da complementação do tema da próxima semana, que é a CAT, Comunicação do Acidente de Trabalho. Mas Priscila do céu, a gente está falando sobre auxílio-doença, a gente não está falando sobre acidente de trabalho. Sim, mas esse auxílio-doença ele é decorrente do trabalho, então o empregador, a empresa, ela precisa emitir essa CAT, desde que o empregado apresente os atestados médicos, os laudos, e esse preenchimento da CAT é obrigação da empresa, não é do empregado. Por quê? Se não for emitido ou tiver atraso, a empresa ela é responsabilizada por multa, isso tem previsão legal. Na CAT, a gente tem 3 tipos de situações. A primeira delas é a inicial, que é quando realmente ocorre a primeira vez a doença, enfim, ou até o acidente de trabalho. A segunda é a reabertura, quando esse empregado ele está afastado e ele precisa permanecer neste afastamento, porque o auxílio-doença, qualquer tipo de benefício do INSS, ele exige um acompanhamento do caso do empregado, uma constante avaliação. Mas eu já vou falar a questão da pandemia, porque teve uma exceção a essa regra, mas a regra geral é essa. E também no caso de óbito do empregado. Nesse caso de óbito, aí vai incidir somente o acidente de trabalho, que é quando há o acidente decorrido de morte, que aí tem a emissão da CAT para poder haver essa comunicação, enfim. Quando tem a questão do auxílio-doença, a gente
Normalmente, quando é do setor de RH, departamento pessoal e até advogado, a gente orienta que a pessoa ela apresente todos os exames, atestados, laudos médicos à empresa. Com isso, a empresa ela preenche o formulário até com o código da doença, enfim. A emissão da CAT com um númerozinho para o empregado ele marcar a sua perícia. É disponibilizado esse formulário para o empregado. Ele entra em contato com o INSS, agenda a sua perícia e a partir dali o INSS vai dar o ok ou não para aquele pedido do auxílio. Como a gente está vivendo na pandemia, muitas das vezes esse agendamento ele é feito pelo meu INSS. Eu vou deixar no final do vídeo e também nas descrições. Na verdade, eu vou deixar nas descrições para ficar mais fácil para vocês. Qual é o site desse meu INSS para você fazer o agendamento? Você precisa primeiro fazer um cadastro e ali, a partir de então, você tem todo o seu histórico, toda a movimentação da sua questão previdenciária. Sanado isso, a gente vai agora para a questão da pandemia. O que aconteceu? Até dia 31 de dezembro de 2020, com a decretação do estado de calamidade aqui no Brasil, o INSS, na verdade, abriu uma exceção para que as pessoas só conseguissem o seu auxílio mediante apenas da apresentação dos documentos, do laudo médico, atestado, enfim. Não precisaria passar pela perícia, já que a gente está em isolamento. Com o agravamento da doença, há um projeto de lei sobre essa questão. Então, assim que tiver alguma novidade, eu trago aqui para vocês. Mas, por enquanto, voltou o procedimento normal de agendamento de perícia, ok? Bom, agora eu preciso reforçar para vocês que para você fazer jus ao auxílio-doença, você precisa ter uma incapacidade total ou parcial do seu trabalho ou da atividade habitual que você exercia. Fora isso, você não tem o benefício, além das outras condições que eu já destaquei para vocês. Além disso, também a gente pode destacar que a Lei 8.213 de 91, ela incentiva a reabilitação desse empregado e não a sua demissão quando retorna às atividades, seja em um setor que esteja atendendo totalmente à capacidade física e mental desse empregado ou do próprio cargo, função que ele ocupava anteriormente. E por fim, eu quero destacar para vocês que o auxílio-doença ele não pode acumular com outro tipo de benefício do INSS. Por exemplo, eu sou afastada por auxílio-doença em relação às minhas atividades laborativas. Eu não posso dar entrada no auxílio-doença por acidente, por exemplo. Então, tem essa restrição também. Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não deixem de assistir o próximo, porque ele vai falar sobre acidente de trabalho. Desejo um ótimo final de terça e forte abraço!